Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, como Oi, vai, boa Vossa tarde. Excelência? Tudo bem? Boa tarde. Não, excelência já virou xingamento. É palavrão, né? É palavrão. Ai, viu? Que país estranho esse, quando uma pessoa que merece esse pronome de tratamento, excelência, né? Que remete a uma condição excelsa, excelente, de repente vira palavrão, e é isso mesmo, hein? Quem é que gostaria? Você gostaria? Virou excelência, virou exceção do Brasil, né? Virou Na verdade é uma excrescência. referência. ou isso. Vossa excrescência, como Gostaria, vai? não. Você gostaria de ser excelência? Não, Bom, hoje eu não. já estou feliz como professor se os alunos escrevem com X e depois cedilha, exceção ou excelência com X. Eu já fico super feliz. Um dia de cada vez. Pois é. Professor, Cláudio, eu vou propor aqui voltar a um tempo. Estou muito assustado com algumas coisas que eu tenho visto na internet. Essa coisa se chama fake news, ou pós-verdade, ou arrematada mentira, que ela ganha uma aparência de verdade assim, mediante métodos de fraude, e ela tem um terreno fértil na internet, né? Eu não sei se vocês acompanharam, se viram o que aconteceu aí em relação à dona Marisa Letícia. Alguns sites da extrema-direita brasileira, assim, desrespeitaram profundamente. Eu acho que isso aqui é uma espécie de profanação, sabe? De um morto que não pode se defender. E para atingir um adversário político que é o Lula, ainda que eu não seja simpático ao que o Lula representa para a história, eu tenho que dizer o seguinte: a dona Marisa, a mulher dele, não tem nada a ver com isso. Muito menos depois que morreu e não está aqui para se defender. Mas o que se fala dela? O que se fala dela é que ela tinha uma aposentadoria de R$20 mil do Congresso, que é mentira, porque o Congresso não tem nem funcionário. O Congresso é uma instituição virtual. Há um documento, junto com essas matérias, que seria uma requisição assinada por Lula. Tem que explicar direito, né? Há funcionários na Câmara e há funcionários no Senado. Não há funcionários no ente chamado Congresso. Né? Exatamente. Aí, olha, tem uns outros sites aqui, não vou nem dar o endereço, porque para vocês não perderem o tempo. Só saibam que isso existe, porque é tão deplorável que estão sustentando que a dona Marisa foi vista e fotografada na Itália. E faz isso com fraude. Pega uma fotografia dela, de alguma, e bota lá uma data em cima com o Photoshop, fala, não, dona Marisa foi vista na Itália. Então, quem teria morrido ali? Outra pessoa, outro corpo com a máscara mortuária feita com... Sabe, é tanto absurdo. E aí fico pensando assim, quem é que pode desrespeitar a tristeza, a dor pela morte recente de uma pessoa, né? Para atacar, transformar isso num fato, ainda mais usando a mentira. Mas, aí, Fábio, esse tipo de utilização das redes sociais para difundir mentira, isso aí vitima todo mundo, vitima sobretudo o país, a sociedade, né? É um horror isso. Você assiste a absurdos como esse, vindos de setores mais à direita, ou bem à direita de Gengis Khan, né? E a gente vê também... à esquerda. À esquerda. Você vê hoje na Folha, aliás, eu nem sabia disso, eu vi na Folha hoje a fotografia patética do ator Wagner Moura, exibido um cartaz dizendo assim, querem que você se aposente, morra sem se aposentar. Quer dizer, as pessoas difundem mentiras nas redes sociais, tem gente dizendo que o governo está querendo acabar com a aposentadoria e tal. Quer dizer, até o relator da reforma, né, o deputado Arthur Maia, que já entrevistamos aqui, ele fez uma frase ontem muito pertinente, ele dizendo que as pessoas estão repetindo mentiras como uma prática nazifascista, né, de repetir aquela mentira até se tornar verdade, até se convencer as pessoas de que é verdade. Eu vi nas manifestações dessa semana nas ruas, as pessoas com faixas assim, não ao fim da aposentadoria, como se isso estivesse sendo discutido. Né? É uma loucura como as redes sociais aceitam tudo, né? Aceitam todo tipo de mentira, todo tipo de insulto. Professor, e o senhor? O que o senhor acha que se deve? Quer dizer, depois tem mais uma coisa. As pessoas estão muito suscetíveis hoje a aceitar como verdade aquilo que notadamente é mentira, não é, professor? O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo o senso crítico? Essa é uma versão otimista que você está dando. Né? Se elas estão perdendo o senso crítico, elas tiveram em algum momento. Espera aí, professor, não dá para entender o que o senhor está falando. Nós vamos refazer a ligação. Acho que essa nossa linha híbrida está com problema, viu, Thaís? Não é possível isso todo dia, né? Vamos refazer a ligação, professor Carnal, Cláudio Berto? Pois não, continua você daí. Eu Eu estou ouvindo bem. Pronto, agora o senhor apareceu melhorou, aqui. professor, Agora tá ficou ótimo. bom. Pode falar, professor. Olha que eu estou numa área alta aqui em BH. Mas existem duas coisas importantes. Quando você diz as pessoas estão perdendo o senso crítico, é uma versão otimista porque quer dizer que em algum momento elas tiveram senso crítico. Né? Então
você está sendo otimista. Quem perde é porque teve. Mas uma coisa são as calúnias políticas. Essas são parte do nosso processo de debate político. Na década de 20, houve um episódio, as cartas falsas de Arthur Bernardi, quando documentos falsos surgiram na imprensa brasileira. 30 anos quase depois, discutia-se onde nasceu o jornalista Samuel Weiner, na Bessarabia ou aqui em São Paulo. Então, esses debates envolvem calúnias para atingir um inimigo. Isso é uma questão. A outra questão é a noção de pós-verdade, em que você relativiza tanto, lança tantas versões que ninguém mais tem certeza do que é verdade ou mentira. Isso favorece quem tem o telhado de vidro. Porque aí, de fato, se alguém da esquerda ou da direita fizer algo ilegal ou imoral, a pessoa diz, são versões que circulam na internet, é uma cortina de fumaça. Então temos que distinguir a mentira clássica, aquela que se usa para atacar alguém, que sempre foi usada, é uma estratégia tradicional em política, e temos que distinguir disso da incerteza desse mundo líquido, a incerteza absoluta desse mundo líquido. Agora, quando eu divulgo slogans, os slogans são muito fáceis de serem passados adiante. Então, as pessoas tentam fazer colar slogan. Slogan é uma palavra no inglês que tem origem celta, quer dizer grito de guerra. É uma tentativa de fazer a pessoa captar uma ideia. É muito complicado explicar a reforma da Previdência. Então, é melhor o slogan, é o fim da aposentadoria. Eu lembro de um texto do Sakamoto que aprendi sendo xingado na internet, no qual ele analisa no início que vários aposentados de Minas mandavam para ele e-mails insultando. E ele perguntava por quê, porque você fez um artigo dizendo que era melhor matar os aposentados para eles não custarem muito. Aí ele foi atrás do artigo, havia um artigo de jornal, e o jornal disse que conseguiu com a secretária dele o texto, só que ele não tem secretária. Então essas questões são muito complexas, e já houve reportagens dele e de outros organismos sobre os escritórios especializados em assumir perfis falsos, robôs, que ficam passando mensagens, tanto favorecendo um lado quanto o outro do jogo político, e aí realmente está difícil. Mas é importante fazer a seguinte pergunta: cui bono? A quem interessa? A pergunta latina: a quem interessa divulgar essa notícia? É interessante comparar versões. É interessante, acima de tudo, lembrar que o papel sofre tudo, suporta tudo, e muito mais o computador. Esse é um ditado francês, né? Le papier surtout, ele aguenta tudo, absolutamente tudo. Imagina, então, a internet. Atrás de uma notícia pode estar um adolescente tirando sarro, pode estar um escritório especializado na produção dessa notícia, pode estar um partido político, um sindicato, todos querendo hoje comprar e fazer uma versão de si mesmo. Então, isso que nós temos que ter bastante cuidado. Nós estamos acordando para isso. O Trump, que inventou que Obama tinha nascido fora dos Estados Unidos, agora lançou outra. Oficialmente, ele disse que o Obama usou o serviço secreto inglês para tentar espionar e fazer outras coisas. Isso é o típico boato político de má fé, que é diferente simplesmente da pós-verdade. É um momento difícil para julgar as coisas. Cláudio? Então, é exatamente esse estado de perplexidade, né, que todos vivemos com cada uma dessas mensagens. E é o seguinte, é uma coisa que escapa ao controle, né? Escapa ao controle. Você recebe uma mensagem que você percebe que é absurda e até, enfim, deleta para não, né? Enfim, não, ou pelo menos não deixa que ela prospere, que não a reenvia para ninguém, mas não adianta, porque aquela mensagem está sendo multiplicada em proporção geométrica, né? É uma coisa que não se para
que não para nunca mais, né? Eu não sei como fazer isso. Esses gênios da informática souberam criar esse monstro. É um monstro, entre aspas, evidentemente, porque também nos possibilita fazer coisas muito positivas, que são WhatsApp, Twitter, etc. Eles inventaram isso, mas não inventaram o antídoto. Eles nos ensinaram a rasgar uma almofada de penas, soltá-las ao vento, mas não nos ensinaram como recolher aquelas penas rapidamente, caso se constate algum equívoco, algum engano. É uma tristeza. Eu não sei como fazer isso, professor. Qual é o caminho? Eu vou lhe dar uma pista de como nós estamos. Eu estava no táxi de Confins até aqui, estou em Belvedere, em BH, e me mandaram uma corrente, que era o dia de Santa Rita de Cássia. Eu simplesmente apaguei. Quando eu entrei no hotel, me mandaram outra corrente, outra pessoa, dizendo: mande para mais pessoas, que hoje é o dia de Santa Rita de Cássia. Eu ignorei. A terceira vez que uma outra pessoa mandou, eu respondi: olha, o dia de Santa Rita é 22 de maio, hoje é 17 de março, dia de São Patrício. Né? Então, pelo amor de Deus, manda o ofício para o departamento correto, no dia correto. E aí a pessoa respondeu que eu era comunista. Professor, agora, a gente está meio assustado com isso, mas não é novidade na história, né? Eu estou vendo aqui na Wikipedia, que é uma fonte de informação assim rápida, a qual a gente recorre aqui, mas enfim, já havia fake news ao tempo do imperador Otaviano contra Marco Antônio. Depois, na invenção da imprensa, também houve uma preocupação muito grande com a verificação das fontes. Quer dizer, o mundo padece desse mal, não é de hoje, né? Agora, a questão da mentira ou da calúnia política, ela é histórica. Os romanos pagavam pessoas para pichar a rua com calúnias contra os seus inimigos políticos. Havia claque para vaiar discursos de políticos pagos, profissionais. Na Idade Média, em todas as cortes de importância, como Borgonha, por exemplo, havia uma função que era o falsificador de documentos, garantindo que aquele imposto sempre existiu, ou escrevendo uma posse de um termo antigo sobre uma abadia, assim por diante. Isto é uma tradição. A tradição da mentira, a tradição, inclusive, de tocar fogo em cartórios, como os franceses fizeram em 1789, durante o chamado Grande Medo, ou simplesmente tocar fogo, como aconteceu numa rebelião no Rio de Janeiro, no fim da colônia, para evitar peças incriminadoras contidas nos cartórios. Então, o uso de documentos, a calúnia, o debate, isso é muito tradicional. Um dos próceres da nossa imprensa, que foi o Assis Chateaubriand, foi envolvido num episódio, isso faz mais de 60 anos, que mostra esse comportamento. Um seu colunista escreveu, talvez ironizando Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de Belo Horizonte. O arcebispo de Belo Horizonte se irritou e o Assis Chateaubriand mandou publicar que o arcebispo teria estuprado a irmã dele quando criança. Aí todo mundo ficou: mas ele não tem irmã. E ele disse: isso ele prova depois. Esse é um comportamento que está na biografia do Chateau, que mostra um tipo muito antigo de total indiferença à verdade, né? Agora, hoje é mais complexo, porque tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais fácil, e realmente nós empoderamos todas as pessoas que têm acesso a um telefone, têm acesso a um computador, se tornam Assis Chateaubriand também. E como garantiu o Cláudio, eu gosto muito da internet, tudo que ela pode provocar de bom, mas realmente nós temos que ter um critério muito sólido para refletir sobre isso. Estamos bastante perdidos nesse campo. Só aí, Cláudio e professor Karnal, Thaís, nós já temos, com esse fla-flu que está aí na internet, com essa mentirada que está escoando pela rede aí, nós temos dois fenômenos. Primeiro, as empresas que são redes sociais, Google, Facebook, essa coisa toda, estão se estruturando para checar informações veiculadas nos seus meios, né? Isso criou uma malha de empresas no mundo justamente para desacreditar o fake news e para retirá-lo da rede, que é coisa que eu acho que vai ser impossível. E segundo, isso aí descortina o cenário em que vai transcorrer a eleição de 2018, hein? Vai ser uma rinha. Hein, Cláudio? Eu profetizei que tudo vai piorar por causa das eleições. Eu profetizei isso. Não apenas a mentira. Eu acho que essa já é uma questão. Mas simplesmente a omissão, a adjetivação,
tudo isso vai piorando ao longo, nós teremos um ambiente tóxico, sulfúreo, daqui até 2018. Nós vamos conseguir consertar essa fratura política no Brasil? Eu já não tenho mais certeza. Tá bom. Eu acho que a eleição, que as próximas eleições daqui para frente, a influência das redes sociais, da internet, será crescente, será total, né? Eu posso contar uma historinha rapidinho? Só para você ter uma ideia, da mudança de comportamento do eleitor em relação aos instrumentos, digamos assim, de propaganda política. Logo depois da eleição de 2014, realmente logo depois, assim, sei lá, semanas depois, eu encontrei o senador Lindenberg Farias, aqui em Brasília, no restaurante. O encontro foi casual. Eu estava esperando uma pessoa no restaurante, ele estava esperando outra, acabamos sentando juntos e conversando, e a conversa muito agradável, e ele muito preocupado em me explicar porque tinha sido derrotado pelo Pezão, né, na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. E ele me dizendo que tinha feito tudo certo, que o marketing eleitoral da campanha dele foi toda voltada para os jovens, explorando muito a imagem dele, a imagem jovem, de um senador jovem, de um político jovem, né? Que esteve lá vinculados lá dos caras pintadas, enfim, bonitão. Então aí toda a propaganda dele na televisão, no horário gratuito, foi voltada para isso. Mas não tinha jeito, todas as pesquisas indicavam, primeiro, o Pezão na frente, e depois os jovens votavam no Pezão, não votavam nele. E ele foi tentando consertar, enfim, dava mais peso à questão do jovem, a mensagem, enfim, a imagem dele, etc. Até que há poucas semanas da eleição, 2 semanas da eleição, ele chama o filho dele, de 19 anos de idade, para uma conversa e diz: filho, eu queria que você me ajudasse a entender onde é que eu estou errando, porque assim, eu acho que eu fiz tudo certo pelas pesquisas, pela experiência do nosso marqueteiro. O que é que você acha que está faltando no nosso programa, na propaganda eleitoral nossa na televisão? Resposta do filho do senador Lindenberg: pô, pai, eu nunca vi o seu programa. O filho do candidato nunca tinha visto um único programa do pai. Sabe por quê? Porque ele não vê televisão mais. Os jovens já não veem televisão. Toda forma de comunicação, toda forma de informação que ele precisa, ele tem no tablet, ele tem no smartphone ou no máximo no computador, que já é uma coisa meio em desuso, né? Eu trabalho no site Diário do Poder. Hoje, mais da metade dos acessos no site já não é por computador, é por smartphone, por telefone e tal, enfim. Então, assim, as redes sociais, por isso, em razão exatamente do crescimento dos smartphones, do telefone celular pessoal e tal, isso torna ainda mais grave, ou mais séria, mais importante a influência dessas mídias sociais nas eleições que vêm. Vai ser para bem ou para o bem ou para o mal, isso vai ser um massacre, né? Eu sugiro, Beto, então, que os candidatos abram um perfil, a gente coloque likes, quem tiver mais likes vira presidente. Pronto. Democracia quase direta. É muito mais direto, democracia quase grega. O povo abrindo a mão na praça, pronto. Quem tem mais like consegue governar o Brasil, e cada cidadão, ao invés de deputado, se pronuncia através do seu perfil. Será perfeito. Olha, queria saber, professor, eu quando era mais novo, estava militando ainda no movimento estudantil, já era um período meio sem graça, porque era um período de reconstrução, né, do sonho do desfeito na década de 60. Nós somos da mesma idade aqui. O Cláudio Humberto é um pouquinho mais velho do que a gente. Mas, enfim, havia aquele clima de reconstrução e havia, assim, um sentido na política de muita nobreza que hoje já desapareceu. Eu perdi essa perspectiva. Mas a gente sempre pensava em termos da instalação da democracia direta, do sonho utópico, do socialismo democrático, essa coisa toda. Hoje, olhando o que acontece entre as pessoas, a esquizofrenia do comportamento da massa em sociedade, eu fico assustado com o que teria acontecido no planeta se a gente tivesse conseguido consolidar uma experiência como essa, entendeu? Teria sido um caos, porque a democracia direta é uma experiência, eu imagino, absolutamente fascista, né? Um conservador, que é o Jorge Luiz Borges, classificou uma vez a democracia de superstição numérica. A crença de que a maioria contém a verdade. Isso só poderia ser entendido de forma mágica. Superstição numérica. O problema não é tanto ela ser direta ou indireta, representativa, com voto distrital ou não. É que nós não achamos alternativa. A democracia é um horror.
ela é um horror, ela representa a maioria é sempre ruim. Basta pegar quais são as músicas que mais fazem sucesso, quais são os livros que mais vendem, quais são os programas com maior audiência, você vai ver o que é a maioria. Quando alguém me oferece numa... Não sei, porque quando alguém me oferece numa loja, leve essa camisa que é a que mais sai, eu disse, pelo amor de Deus, não. Porque se é a que mais sai, é a mais horrível. É a pior de todas. Porque o gosto médio, como Tocqueville dizia no século XIX, na Democracia na América, o gosto médio é o gosto médio. E ele vai olhar de forma de espelho para aquilo que ele está votando. Só que nós não temos alternativa no momento a isso, a não ser incentivar, além da democracia, a educação. Nós não temos alternativa a isso. Porque qual seria a solução? Uma aristocracia, uma ditadura, estabelecer soviéticos que governem cada fábrica ou cada fazenda? Nós não temos, como diria Churchill, nenhuma alternativa à questão democrática. Então, para mim, a solução está sempre na educação. Melhorar o tom do debate, trazer argumentos, parar de adjetivar, parar de pensar a partir de fotos ou simplesmente imagens, para passar a pensar a partir de ideias estruturadas e orgânicas. Isso é um desafio muito grande. Professor, muito obrigado de novo. Bom fim de semana. Até segunda. Obrigado. Até segunda.